Ok, então, basicamente, depois desse período na China, um período em que, acima de tudo, aprendizagem, mais uma vez, surge o contacto então na Estónia, Sim. onde decides fechar o capítulo da China e avançar. O que é que encontras na Estónia quando chegas? Ou, aliás, a proposta na Estónia também é para a formação. Sim, sim. E então? Na altura, o Missa José da Paz, que neste momento é preparador físico do Casa Pia, e ele era treinador também na China, vai para a Estónia, da Estónia vem para treinar em Portugal com o Mr. Ruben Amorim, e ele convida-me, e eu pergunto-lhe, mas como é o contexto? E ele disse, olha, não é um país totalmente diferente, porque a China, estamos a falar, por exemplo, para terem uma noção, eu vivia numa cidade com 8 milhões de habitantes, estou a viver num país com 1 milhão. Eu vivia num prédio que tinha, não sei, 1000 pessoas, e eu vivo num prédio que tem 20. Ou seja, em termos de números, é uma diferença abismal, a todos os níveis. Mas o feedback dele foi, é um projeto esportivo, um clube que na formação está no top 10, equipa sénior não está desenvolvida, neste momento o clube tem, na altura, teria cerca de 8 ou 9 anos de existência, criado por duas pessoas que eram treinadores que fundaram o clube e que querem desenvolver o clube, e este é o contexto. E na altura para mim fazia todo sentido, porque eu queria fechar o capítulo China, ir novamente à procura um bocadinho do rendimento, da performance enquanto treinador profissional, e ali eu tinha as duas, pronto. E nesse sentido mudei-me para a Estónia e pronto, o contraste bastante diferente a todos os níveis, até do ponto de vista social, tu sentes que na China não há ligação, porque são tantas pessoas que tu acabas por andar no meio da multidão sozinho. E depois ali é totalmente diferente. Toda a gente se conhece. Do ponto de vista da relação com os pais, com os jogadores, com os diretores, com toda a gente, com a comunidade do futebol, com a comunidade local, é totalmente diferente. As barreiras de comunicação, maiores ou menores do que na China? Eu fiquei agradavelmente surpreendido porque o nível de inglês na Estónia é altíssimo. Altíssimo. Nós, mesmo miúdos de 8, 9 anos já te falam inglês sem qualquer problema. Ou seja, é muito mais fácil para ti. E para mim também foi, no fundo, o desafio de, ok, now, até agora falar no inglês, mesmo em inglês, agora tenho também o desafio de aplicar o inglês, mas num contexto de rendimento, de balneário, de performance, de ganhar, perder, muito mais a sério do que aquilo que era o contexto China. Em termos pessoais, já falaste de todos os contrastes que há. Onde é que te sentes mais confortável? No anonimato das multidões chinesas ou ali na... Eu gosto, ou gostava, da vida na China um bocadinho por isso, que é, não tinha que estar preocupado com nada. Ou seja, fazia a minha vida normal, não tinha problema nenhum. Ali no contexto Estónia, dá-te mais responsabilidade e permite desenvolver outro tipo de valências que também são importantes naquilo que é a função de treinador, numa dimensão totalmente diferente daquilo que existe em Portugal. Ou seja, eu não tenho problemas com a questão de ser despedido ao fim de 2 derrotas, ou o adepto que está a reclamar na bancada, ou o presidente que está mal disposto. Isso não existe em termos de valências daquilo que é a competência do treinador do ponto de vista social, mas ao mesmo tempo também me permite ser eu mesmo dentro do balneário. Ou seja, na Estónia nós não sentimos aquela necessidade de jogar o jogo dos jogadores ou da bancada, somos nós próprios com o grupo de trabalho. É um bocadinho aquilo que acontece se calhar no futebol de formação em Portugal, ou se calhar acontecia, porque hoje também há muita influência naquilo que é as equipas de formação, mesmo em Portugal, mas não há cá fantasmas. E isso também dá alguma estabilidade e permite que o treinador seja ele mesmo e faça aquilo que ele entende que realmente é importante para o grupo de trabalho. Há quantos anos é que estás na Estónia? Estou lá desde 2008. 2008? 18. Desde 2018. Tu começas com que escalão ali? Eu entro lá para substituir o Zé da Paz, sub-15 e sub-16. Faço a fase final da época, ou seja, ele vem para cá no verão para iniciar a época com o Casa Pia, e eu
termino a época lá, porque a época lá vai de março até dezembro, ou seja, eu faço de julho até dezembro a fase final da equipa de formação, das duas equipas. Na altura eram duas equipas. No Norte da Europa é normal o treinador ter duas equipas, sub-15, sub-16, ou sub-12 e sub-18, pronto, o que for, porque são treinadores profissionais, ou seja, um treinador naquela zona do mundo consegue ser profissional trabalhando com 2 ou 3 grupos, ou seja, não tem a necessidade de dar aulas e depois vem ao final do dia fazer aquilo. Ou seja, no fundo é considerado uma profissão como outra qualquer. Estás, entretanto, começas a subir, entre aspas, assumes agora a equipa sénior. Sim. Como é que isso acontece? Na altura foi um choque que eu tive quando lá cheguei, ou seja, a equipa, para termos uma ideia, a equipa estava na 5ª divisão. A 5ª divisão na Estónia, se pensarmos mais ou menos que a Primeira Liga será aqui uma 3ª Liga, algumas equipas poderiam jogar a 2ª Liga, depois a 5ª divisão vem por aí abaixo. Ou seja, estamos a falar de uma equipa totalmente amadora, sem qualquer tipo de rotinas de performance, mesmo o perfil do jogador totalmente diferente daquilo que é o alto rendimento. E depois nós tínhamos os nossos jogadores sub-16, sub-17, que teriam que começar a entrar no grupo sénior. Porque lá até esta transição acontece mais cedo do que acontece aqui. E a minha questão para o clube é como é que nós podemos ser top 10 na formação e depois vamos inserir jogadores até de seleção nacional num grupo que nem sequer é um grupo, no fundo. Um grupo de amigos. É. E eles perceberam que era o momento de mudar, ok, temos que mudar e tal, quem é o treinador e tal, queres ficar. E eu conhecia já alguns jogadores, para aquela relação mais pessoal que existe na Estónia, e eu disse, por que não? Mas temos que fazer assim, pronto, há algumas condições para eu realmente poder mudar um bocadinho o contexto, e foi assim que começou. Nós começámos na 5ª divisão, com um grupo sem regra, pronto, um grupo de amigos que treinava de vez em quando e jogava e pronto. E eu lembro-me, como presidente do clube, a primeira coisa que fizemos foi reunir o grupo, o core da equipa, em casa de um jogador, e dissemos, malta, nós temos que mudar, porque senão estamos a arrebentar o clube, aquilo que é a essência do clube, que é formar jogadores, chegar aqui e vai para lá abaixo. O que é que temos que fazer? Isto, mudar isto, coisas simples, nada de... Não fiz mudanças radicais, adaptei muito àquilo que era o contexto, tentei impor algumas regras, alterar algumas coisas, sobretudo criar aqui um compromisso que eles sentissem que eu também estou a ajudar estes jovens jogadores a serem jogadores de futebol e pronto, e a partir daí na época seguinte somos campeões da 5ª divisão e pronto, fomos subindo até chegar aqui à 1ª divisão. Ok, neste momento, qual é a realidade do clube? Estás numa fase em que atinges o top do futebol da Estónia. Descreve-me um bocadinho como é que foi esta época anterior. Ou seja, a realidade, em termos estruturais, não é muito diferente do que era antes. Em termos de instalações esportivas, é uma grande lacuna do nosso clube. Neste momento estão a trabalhar para resolver essa lacuna. Mas em termos de enquadramento da nossa equipa técnica e de jogadores, não tem nada a ver. Ou seja, nós do primeiro grupo, neste momento não temos ninguém. Do grupo sénior, depois temos os jogadores de formação que continuam a trabalhar connosco, e têm feito este percurso também 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e agora a 1ª divisão, e alguns deles vão também jogar na 1ª divisão. Agora, aquilo que realmente mudou foi a mentalidade das pessoas dentro do clube, começando pelos jogadores para treinadores e também para o staff, que nos dá o suporte, de que não é possível ter um clube ganhador naquele contexto sem ter uma equipa sénior competitiva. Porque a referência para os nossos jogadores de formação é a equipa sénior. E para criar esta referência, e quando eu digo referência não é termos jogadores de elite, de alto rendimento, que eles sintam que... Não, é ter o jogador exemplo. O jogador que define claramente aquilo que é importante para ser jogador de futebol. E isso depende de nós, que eu posso não querer ser mais jogador de futebol, por aquilo que é a minha qualidade enquanto jogador, mas eu sei aquilo que um jogador de futebol deve fazer. Ou seja, e esse comportamento nós temos que exigir mesmo dos jogadores séniores que neste momento não ambicionam ser jogadores de futebol profissionais fora da Estónia. Nós, por exemplo, na 2ª divisão
fomos buscar alguns jogadores que eram jogadores de primeira divisão, que vieram treinar connosco, jogar connosco, e aquilo que nós exigimos deles foi: vocês têm que ser um modelo para os jogadores mais jovens. A qualidade, eu não vou tocar nisso, porque vocês já têm a qualidade e vão-nos ajudar dentro do campo. Agora, tudo o que é comportamento fora do campo e no balneário tem que lá estar. É isso que nós queremos de vocês. Porque o resto depois já lá está. O que nós queremos, no fundo, e neste momento o projeto é o mesmo, um bocadinho diferente, porque nós agora temos que ganhar jogos para nos mantermos na primeira divisão, é dar continuidade à formação dos nossos jogadores e projetar os nossos jogadores para outros patamares, como fizemos com o miúdo sub-17 que assinou pelo Benfica, ou seja, o miúdo da Estónia que assina contrato profissional com um dos melhores clubes de formação em Portugal, e Portugal, que é o que eu digo lá, é um dos melhores países do mundo, ou seja, não é uma transição qualquer, é uma transição enorme, e temos neste momento outro miúdo que assinou pelo Veneza de Itália, e temos mais 3 ou 4 miúdos que vão acabar por sair porque têm qualidade. O jogador estónio, eles conseguem ser profissionais dentro da Estónia? Na primeira divisão, sim. Ou seja, neste momento, os teus atletas, à partida... No nosso caso, não. Porque nós decidimos não dar esse passo, porque o clube não está preparado. Quer em termos financeiros, quer em termos daquilo que é o nosso grupo. Ou seja, nós, para fazermos essa transição, para sermos 100% profissionais, teríamos que mudar o nosso grupo 70%, 80%. Ou seja, ficar com os jogadores mais jovens e mudar os jogadores sénior. Porque o jogador sénior, neste momento, já tem a sua vida organizada, em termos familiares, em termos de emprego e clube, e para nós foi: ok, vamos buscar agora 10, 12 jogadores novos que são profissionais, ou vamos continuar a trabalhar com os mesmos jogadores que nos deram rendimento, que estão comprometidos com aquilo que é a identidade do clube, que estão comprometidos com aquilo que são as nossas ideias e que têm qualidade. A única questão é: não estão a treinar às 11 da manhã, treinam às 5 da tarde. Para nós não fazia sentido mudar, porque nós sabemos os jogadores que temos, obviamente que não são os melhores jogadores estonianos, porque os melhores jogadores estão nas melhores equipas, mas nós acreditamos muito neles e sabemos que eles estão muito comprometidos com a identidade do clube. E isso não é fácil encontrar um jogador que vem e que te dá até um bocadinho mais de rendimento, mas que está comprometido com aquilo que é a identidade do clube. E nós decidimos não fazer esse passo. Será um passo que será feito, não sei se será na próxima época ou daqui a 2 épocas, mas será feito, mas com uma transição muito mais suave e diferente. Quais são, não sei se entretanto já traçaram objetivos para a próxima época ou se já pensaram nisso. O que é que esperas do... Ou seja, o campeonato estoniano são 10 equipas, 4 voltas. Ou seja, nós na terceira e quarta volta já as equipas conhecem-se perfeitamente. Até porque os plantéis não têm jogadores, o 11 inicial são 11, 12, 13 e depois temos os outros 7 ou 8 jogadores. Não é um bocadinho como acontece com os grandes em Portugal, podes mudar 11 e aquilo continua a andar. Ou seja, há um conhecimento muito grande dos jogadores e das equipas. O nosso objetivo, obviamente, que é nós não podemos descer de divisão. E não vamos descer de divisão. A questão é iniciar a época, sobretudo na primeira volta, nos primeiros 9 jogos, e perceber realmente a realidade e conseguir nos adaptar o mais rápido possível àquilo que é o futebol de primeira divisão na Estónia e, a partir daí, definir o segundo objetivo. O primeiro, obviamente, que é não podemos descer de divisão e não vamos. Depois, o segundo objetivo, que é, ok, já percebemos o contexto, como é que vamos tirar mais rendimento destes jogadores ou como vamos potenciar mais estes jovens jogadores. Isso será numa segunda fase, porque neste momento é perceber o contexto, é adaptarmos à primeira divisão e fazer pontos na primeira volta que nos permita dizer, ok, é possível não descer de divisão, vamos conseguir o objetivo e podemos começar a pensar em segundos objetivos, no fundo. Que tipo de ideias é que tu fazes questão de implementar, independentemente... Pronto, é claro que agora é a tua primeira experiência sénior e treinar séniores não é a mesma coisa que treinar miúdos. Neste contexto, se calhar, em que fizeste transição, se calhar já não é bem assim, mas que tipo de ideias é que tu tentas implementar no teu jogo? Ou seja, neste contexto, para já, aquilo que gostava de dizer é que não sou um treinador que digo joga assim ou joga assim. Para mim, o importante é perceber os jogadores que tenho e potenciar os jogadores que tenho. E dentro do contexto que tenho. Porque se for uma equipa que luta para não descer, eu acho que não faz muito sentido eu dizer que quero ser uma equipa de posse de bola, quero ser uma equipa dominante, quero ser uma equipa assim. Acho que temos que perceber aquilo que é a realidade e uma equipa que luta para não descer, muitas vezes, a grande ideia do jogo é defender bem e contra-atacar. Pronto.
Nesse sentido, se calhar um bocadinho diferente daquilo que é a norma, às vezes, de alguns treinadores. Nos últimos 3 anos, em função daquilo que foi a qualidade da nossa equipa, fomos subindo divisão, dominávamos mais os jogos, a nossa grande ideia era, em termos de posse, no momento em que temos a bola, conseguir chegar o mais rápido possível à baliza adversária de forma controlada, ou seja, não através do passe longo e de correr de segundas bolas, mas ter uma orientação mais vertical da nossa progressão de bola e um momento de transição muito agressivos para recuperar a bola o mais rápido possível. Isto foi possível, sobretudo este ano, em que nós tivemos o upgrade de alguns jogadores que nos ajudaram imenso a ter este momento de transição. E também o segundo ano de trabalho com os nossos avançados, que nos permitiu dar aqui aumentar um bocadinho a qualidade do jogo deles sem bola. Ou seja, nós tínhamos, por exemplo, um avançado com bola, é fantástico, mas nos momentos de perda e momento defensivo, desligava-se do jogo. E nós, no primeiro ano, fomos trabalhando com ele, e no segundo ano ele comprometeu-se e ajudou-nos imenso nesse momento. Porque muitas vezes, se os nossos 3 avançados, os 3 jogadores da frente, não são os primeiros a reagir e a criar este momento de pressão, do contra-pressing, como nós lhe chamamos, é muito difícil teres uma equipa no seu todo a ter esta mentalidade. E essa foi a grande mudança para este ano. No fundo, é isto, ou seja, sem bola, nós até não lhe chamamos de pressão, chamamos a perseguição, ou seja, perseguir até recuperar a bola, e no momento em que temos bola, do guarda-redes até à baliza adversária, tentar chegar lá o mais rápido possível com bola controlada. Ou seja, não temos uma circulação passiva, mas uma circulação mais vertical, para sermos perigosos. E para nós, um indicador grande de sucesso é o número de vezes que entramos dentro da baliza adversária, da área adversária, com a bola controlada. É um indicador estatístico importante para nós, porque isto significa que nós estamos a chegar lá muitas vezes, não que nós temos a bola muito tempo. Estás a falar aí da parte estatística e falávamos há um bocadinho em off das condições que tinhas ou não para formar equipa técnica. Quantas pessoas é que tens a trabalhar contigo lá na... A época passada éramos 3 mais o fisioterapeuta, neste caso fisioterapeuta, e este ano vamos adicionar o preparador físico, ou seja, uma 4ª pessoa. São 4, tu és o único português na equipa. Uhum. Pronto, outra coisa que falávamos aqui em off, e é um dos temas desta última parte, é, portanto, um treinador que tem trazido a equipa ano após ano a subir divisão, eventualmente despertará, por um lado, a cobiça de outros clubes maiores, por outro lado, também o teu próprio desejo em fazer outras coisas e atingir outros patamares. Como é que isso está? Vocês lá, é normal os treinadores trocarem de clube, dentro dos clubes da própria Estónia? Há convites, não há convites, nunca ninguém tocou no assunto? A Estónia, por ser um país pequeno, há no fundo um contexto um bocadinho diferente, que é, eu não diria que é um pacto de não agressão, mas há um respeito por aquilo que é o profissional do outro clube, neste caso de treinadores ou mesmo de jogadores. Obviamente a questão dos jogadores é mais fácil de haver circulação, mas acontece muito de um clube da parte de baixo da tabela para um clube da parte de cima da tabela. Não tanto esta troca como acontece às vezes em Portugal ou em Itália, entre primeiro e segundo, terceiro e quarto, quarto e terceiro. Pronto, isso não acontece muito porque há um bocadinho o respeito por aquilo que é o trabalho dos clubes. Ou seja, eu até digo que é mais fácil um treinador de Portugal entrar lá num clube de topo, digamos, para ser campeão na Estónia, do que propriamente um treinador português que foi subindo divisão 4 vezes, está a trabalhar num clube local, conhece o contexto, que teve sucesso desportivo, neste caso na Estónia, e que depois vai ser convidado para um clube para lutar para ser campeão. Porque, no fundo, existe um bocadinho o respeito entre aquilo que é o teu treinador, no teu clube, e o meu treinador ou o meu clube. E este espaço aqui é muito respeitado. Neste momento, a minha intenção também é, porque é um bocadinho também o desafio pessoal, porque, no fundo, nos últimos 3 anos, eu estive a trabalhar com jogadores e com uma equipa que era dominante. Este ano, infelizmente, não vamos ser. E vai-me obrigar a repensar as coisas todas no sentido inverso. E esse é o trabalho que temos feito agora no off-season.
E será para nós um grande desafio, que é, ok, ganhámos a maior parte dos jogos, éramos dominantes, estávamos no meio campo adversário, perdíamos a bola, recuperávamos em 3 segundos, tínhamos 20, 30 entradas na baliza adversária, mas agora estamos a jogar nos últimos 30 metros, porque jogamos contra o Flora, contra o Levadia, e eles têm jogadores muito melhores e nós não conseguimos sair. E eu, como treinador, vou ter que encontrar soluções para o grupo de trabalho para ter rendimento. Esse é o primeiro desafio, enquanto treinador, e nesta intenção de me preparar para outros desafios, de ter estes dois lados, de uma equipa que é dominante e uma equipa que vai ser dominada, a maior parte das vezes. E a segunda é, eu tive a oportunidade de fazer o FAA, que é o nível 3 de treinador lá, e neste momento, agora em 2023, vai iniciar-se o FA Pro, o último nível de treinador. E a minha intenção também é terminar lá, fazer lá o FA Pro e depois procurar outros desafios, porque no fundo, se nós conseguimos fechar este ciclo de 2 anos em que nós estabilizamos o clube na primeira divisão, por parte do clube e da minha parte, acho que é um trabalho excepcional e obviamente que depois as coisas vão se alterar, não estou a dizer que vou sair daqui a 2 anos, porque isto nós nunca sabemos. Eu achava que ia para lá para estar 1 ano, estou lá há 4, nunca imaginei estar na primeira divisão, vamos iniciar o trajeto agora da primeira divisão. E não podemos fazer projetos a longo prazo no futebol, as coisas mudam muito rapidamente. Mas para mim é tentar estabilizar o clube na primeira divisão, fazer o curso do FA Pro e depois ver o que acontece. Pronto, mas em termos pessoais, tens obviamente intenções de chegar a outros patamares. O que é que, enquanto treinador, o que é que era algo que tu gostavas mesmo de fazer em termos de trabalho? Um lugar onde gostasses de trabalhar, ou seja... Eu vou dar uma resposta que não é, que parece um clichê, mas que para mim não é, que é, eu não estou muito preocupado onde é que posso chegar, eu estou preocupado em desfrutar do momento agora, ou seja, para mim, ok, eu tenho este planeamento a 1, 2 anos, que é o curso e estabilizar o clube na primeira divisão, e depois o que vier bem. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em chegar, eu podia dizer, quero chegar à Primeira Liga, quero chegar à Premier League, quero chegar à Série A, quero treinar no Campeonato do Mundo, e estou sempre a pensar nisso. E falta isto. E de certa forma não estás a desfrutar de ser campeão da segunda divisão, que foi uma coisa, o último jogo que nós tivemos foi uma coisa fantástica. Se calhar, em termos de emoção e de impacto, não tem o impacto que tem nos grandes palcos, porque não tínhamos 60 mil pessoas no estádio. Mas aquilo que aconteceu no jogo e com a equipa e connosco foi fantástico. São experiências que uma pessoa nunca mais esquece e que têm um valor incalculável. E eu quero aproveitar esses momentos, não estar sempre preocupado, estou na Estónia, mas devia estar aqui, mas devia estar ali, estou aqui, percebes? E para mim o mais importante, porque é um grande desafio para treinadores da minha geração, treinadores com o meu percurso, que não foi ex-jogador, que não joguei no Benfica, Porto, Sporting, que é conseguir ser treinador profissional até o último dia. Se é na Estónia e depois vou para a Tailândia, para a China, ou para a Premier League, ou para a Primeira Liga, isso eu não controlo aquilo que vou fazendo diariamente. Mas para mim, aquilo que é o meu objetivo de carreira é ser treinador profissional até o último dia. Quando o futebol me vai levar, não sei, nem estou muito preocupado. Faço o meu melhor todos os dias para evoluir, para ser melhor treinador. Quero muito, obviamente, chegar aos grandes palcos, ter a experiência de estar numa Liga dos Campeões. Obviamente, toda a gente que quer ser treinador de alto rendimento tem esse objetivo, mas não é esse o meu grande objetivo de carreira, que eu diga, eu quero ser treinador da Liga dos Campeões e vou ser em 5 anos ou em 10. Não estou muito preocupado. É mais ou menos por isso, então, que há bocado, quando Pedro perguntava sobre empresários, tu... Sim, olha, mesmo a questão, é curioso, pronto, tu convidaste-me, entraste em contacto comigo para fazer esta entrevista e quando eu fui campeão, agora em novembro, os meus amigos disseram, aí tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que contactar isto. E eu pensei, obviamente é importante, não é? E nós sabemos que isso é importante, mas eu não sinto essa necessidade ou essa vontade ou esse sentimento desesperado de eu tenho que aparecer a todo momento, porque eu também digo isto, que é, eu não sei, amanhã eu posso estar a jogar numa Primeira Liga como treinador adjunto. E eu não tenho problemas nenhuns em ser treinador adjunto de um treinador que seja competente, que seja aberto, que permita que eu possa transmitir as minhas ideias, que eu possa estar no treino, porque aquilo que eu gosto é o treino. É o treino e o balneário, estar com os jogadores, o sentir a dinâmica do grupo, o sentir a evolução.
A minha questão das redes sociais, ou dos jornais, ou das televisões, isso é aquela parte que eu menos gosto da função de treinador. Aquilo que eu realmente gosto é, temos que ganhar contra este adversário, neste caso, vamos ser dominados, temos que encontrar soluções, temos que encontrar uma ideia de jogo que potencie os nossos jogadores para defender bem e depois poder atacar, temos que evoluir estes jogadores, temos que ir buscar este perfil de jogador. Isso é aquilo que eu gosto, que me faz sentir bem no treino e na função de treinador. Obviamente que se eu fizer a carreira de treinador principal vou ter que lidar com as outras coisas, porque faz parte da profissão. Mas a minha questão de ser, por exemplo, treinador adjunto no alto rendimento é uma coisa que eu vejo com bons olhos, porque vai dentro disto, que é ter a possibilidade de fazer aquilo que eu gosto, que é treinar, que é ser treinador de jogadores e de equipas. Depois as outras coisas, naturalmente, Há de surgir. há de surgir. Já agora estavas a falar disso das redes sociais e não sei o quê. Como é que funciona lá na Estónia? Como é que eu ia dizer? Vocês têm alguma projeção? O pessoal interage, convida-te para isto, convida-te para aquilo? Como é que está lá o panorama nesse aspecto? Eu diria que lá ou seja, nós lá temos uma página, ou seja, que está muito ligada à Federação, ou seja, suportada pela Federação, um bocadinho o 00 daqui, que é o SoccerNet, e eles fazem este tipo de acompanhamento de reportagens, de notícias, de divulgação daquilo que é o futebol na Estónia. Depois, em termos daquilo que é a televisão, não há muito, ou seja, as equipas da Primeira Liga já tens, de certa forma, uma preocupação maior por parte do futebol, mas, por exemplo, é possível abrir o telejornal com uma notícia da jogadora de ténis que ganha um prémio qualquer. Se a Seleção Nacional ganhar um jogo, não significa que vai abrir o telejornal, ou seja, pode ser aberto pelo rally, ou pelo voleibol, ou pelo handball, ou pelo basquetebol. Isto em Portugal, a não ser que sejas campeão do mundo, vai sempre aparecer a notícia. É sempre futebol primeiro. Futebol primeiro. E, nesse sentido, é um país diferente. Não há aquela vivência do futebol diário como nós temos aqui, o que para mim nesta fase é mais saudável, porque há menos stress, há menos preocupação com aquilo que está à volta da equipa e há um maior foco naquilo que é a equipa e o futebol. E depois já é um país que respeita muito aquilo que é a opinião, que é a decisão, que é o projeto dos clubes. Ou seja, a imprensa e as redes sociais estão lá para suportar aquilo que é o desenvolvimento do futebol e não tanto para criar este conflito para vender o produto. Ou seja, o produto lá é muito mais o produto do desporto, do espetáculo, dentro da realidade que nós temos no país. É o desporto principal lá ou eles gostam mais de outras coisas? Eu diria que é o desporto principal, mas não é o desporto com mais sucesso. Ou seja, há atletas de outras modalidades que têm reconhecimento internacional. No caso do futebol, não tanto. Está a mudar um bocadinho alguns jogadores que têm conseguido, tal como o nosso jogador que assinou para o Benfica, e há alguma expectativa, mas é um país que se está a desenvolver. Neste momento, por exemplo, com o governo central, estão a desenvolver o projeto dos indoors, ou seja, dos campos fechados. Vão construir 8 ou 10 num país de 1 milhão de habitantes, estamos a falar de uma dimensão muito grande. A Federação tem feito um apoio muito grande aos clubes, mas pronto, falta esta cultura, esta partilha de treinadores, esta partilha de jogadores, há pouco. A formação dos treinadores poderia desenvolver-se mais no sentido de ser aberto. E isso é o passo que eles têm que fazer. Pronto, isso é o problema mais deles. Falamos ao longo desta conversa, falamos muito do treinador português e da qualidade mesmo da parte da formação do próprio treinador. E a verdade é que o treinador português é muito solicitado, principalmente lá para fora. O que é que o treinador português tem que os outros não têm, basicamente? Olha, o nosso diretor desportivo ele teve cá a estudar no mestrado de Lisboa, 2 anos. E ele diz-nos muitas vezes, e eu acho que é um bocadinho verdade, que é o treinador português tem uma capacidade de adaptação fantástica. Nós se tivermos 10 bolas, ou 2 bolas, ou 1 bola, nós fazemos treino. Treinamos, arranjamos forma de treinar. E o jogador está comprometido também para isso. E ele diz muitas vezes que, por exemplo, a grande diferença entre o treinador português e treinadores de outros países que também têm treinadores de qualidade é o facto de nós não termos as condições todas, que desenvolveu uma capacidade de adaptação muito mais forte no treinador português. E nós temos a capacidade de ir para fora, tal como eu estava a dizer inicialmente, eu pego na equipa na 5ª divisão,
uma equipa, pronto, um grupo de jogadores que jogava e treinava junto, e a minha preocupação não é o que eu acho que deve ser feito, é o que é que eu posso melhorar aqui, adaptar e desenvolver aqui no contexto que possamos ter rendimento. Um rendimento da nossa divisão e do nosso grupo de trabalho. Não é um rendimento da elite. Eu às vezes até digo que eu quero ser o melhor, eu fui o melhor treinador da 5ª Divisão, eu fui o segundo melhor treinador da 4ª Divisão, eu quero ser o melhor treinador da 2ª Divisão e agora quero ser o melhor treinador da 1ª Divisão da Estónia. Não quero ser o melhor treinador do mundo ou o melhor treinador português, porque isso é impossível eu ser naquele contexto. Eu tenho que, dentro daquela realidade, ir buscar as ferramentas certas para melhorar os nossos jogadores e ser o melhor treinador, ou seja, ter a capacidade de me adaptar ao contexto e dar aos jogadores as melhores ferramentas para se desenvolver naquele contexto. E é curioso que eu fui convidado há cerca de um mês para uma formação cá em Portugal, online, e eu apresentei um vídeo de sprints dos nossos jogadores a fazer. E a pessoa que estava a liderar a formação disse: é engraçado estás a partilhar este vídeo porque em Portugal há um bocadinho esta ideia de trabalho sem bola, não é benéfico, não é? E eu dizia: eu não tenho muito tempo para treinar. Eu tenho que arranjar ferramentas para potenciar o que tenho. Se o potenciar às vezes a fazer 3 ou 4 sprints de 40 ou 50 metros para a prevenção de lesões, eu faço. Se calhar noutro clube eu vou ter uma máquina XPTO, a pessoa X para estar com o jogador, fazer o trabalho preventivo antes do treino, no indoor, com ar-condicionado, tudo XPTO. Eu não tenho. Tenho que arranjar formas alternativas. E essa é, eu acho que é a perspectiva do treinador português quando vai para fora, a capacidade de se adaptar, a capacidade de perceber o contexto e de intervir com qualidade dentro daquele contexto. A adaptação é tudo. Ok, vamos mudar então agora para a nossa parte, nossa retinha final. Fala-me um bocadinho dos comportamentos, não é os comportamentos, nós temos, é muito normal, apesar da nossa capacidade de adaptação, os choques culturais, normalmente. Situações engraçadas relacionadas com isso certamente terás, quer na China, quer agora na Estónia, mas fala um bocadinho sobre isso, conta-me algumas histórias. Na Estónia, olha, uma das coisas simples, que vai de encontro àquilo que também é a nossa intervenção enquanto treinador nestes contextos, que não é só o treino. Eu quando lá cheguei, o nosso banco de suplentes era no lado contrário ao arte auxiliar. E eu perguntei porque é que o nosso banco é aqui, é em casa, e não é ali. Eles disseram, qual é a diferença? E eu disse, para mim é muito diferente. Porque estamos a falar de 5ª Divisão, artes que não são profissionais, têm dificuldades, muitas vezes artes jovens, e se eu estiver como treinador estrangeiro, eles sabem que eu sou de Portugal, atrás deles, a dizer que é fora do jogo ou não é diferente se eu estiver a 30 metros. Alteramos. Pronto. Pequenas coisas, não é? Que para eles, na cabeça deles, nem sequer pensam, não faz sentido. Mas que para nós, animais competitivos como nós somos os portugueses, que queremos até ser o primeiro a apanhar o autocarro, tudo importante. E estas pequenas alterações têm um grande impacto. Isto é uma coisa, pronto, mesmo os jogadores disseram, pois nós alterámos, porque lá foi possível alterar sem fazer o requerimento à federação ou por aí fora, e depois vamos para o aquecimento, e ele disse aos jogadores, não é aí, nós hoje é ali. E eles, porque é que alterámos? Alterámos porque eu vou controlar o arte auxiliar. E eles todos assim, e depois eu no jogo, não é? Até no primeiro jogo até fiz mais que o que devia, não é? Dei mais feedback para eles perceberem que realmente eu estava ativo e que aquilo fazia sentido. E eles, espetáculo, aquelas coisas, até não antes coisas pensam. E a reação do próprio fiscal de linha? Não, nesse caso não houve, porque pronto, foi entre jogos, não houve alterações, eles não ligaram muito. Mas, por exemplo, uma que também já contei um colega, que é a questão do árbitro. Acontece, nós nas nossas instalações, no fundo o balneário do árbitro, o balneário da equipa e no meio o chuveiro, a zona de duche, é partilhada. São 2 balneários e aquela parte é partilhada. E tem a sauna, que é muito tradicional na Estónia, sobretudo no inverno toda a gente gosta de... Eu próprio já me converti nisso, adoro. E posso dizer que aqui, por exemplo, nós dizemos no futebol distrital que o café ou o bar muitas vezes é onde se ganha campeonatos. Na Estónia eu diria que é na sauna. Muitas vezes, eu próprio, com alguns jogadores, obviamente que não faço diariamente, mas agora já faço muito menos do que eu fazia antes,
foi também aumentando este distanciamento dos jogadores, mas numa fase inicial fazia mais. É que muitas vezes naqueles momentos, naqueles 10 minutos de sauna, tu ias buscar aquela informação que te permitia intervir com qualidade no grupo de trabalho. Mas com a questão do árbitro, nós temos um jogo polémico, e depois termina o jogo, pronto, lá passa rápido, ou seja, passado 2 minutos já ninguém está preocupado com o árbitro. Eu ao balneário, falo com os jogadores, eles vão tomar banho e depois eu estou lá na nossa sala de treinadores e tal, e depois vou a sair e vem o meu capitão, que é o avançado, e diz, tive o quarto na sauna. E eu, tiveste quarto na sauna? E ele, estávamos a tomar banho, depois estava ali sentado, ele entrou e tal, começámos a falar do jogo e tal, e ele disse que ali, tive dúvidas, pareceu-me penalti, mas tu também como caíste, estava assim, não tinha a certeza e tal. Isto em Portugal era impensável, acaba o jogo, mas ele disse, até aí, como é que o quarto está? Tranquilo, e tu? Tranquilo, o jogo já acabou, o que é que vamos fazer? E é um bocado verdade, o árbitro está lá, errou, ok. Agora, nós nunca temos a sensação que o árbitro erra contra nós com segundas intenções. Eu nunca senti isso. Sentes sempre que o árbitro ou não está preparado, ou foi um lance difícil, ou não tem qualidade, também acontece, porque é o que eu digo também aos jogadores, e é o que eu digo também para mim, que é, se nós fôssemos muito bons, jogadores, treinadores e árbitros, estávamos aqui no árbitro um bocadinho diferente, mas jogadores, eu digo, às vezes os jogadores chateados, falhou o passe, não passa, a bola era ali, foi para ali, eu disse, ele se metesse a bola ali direitinho, estava no Real Madrid. Por isso é que nós estamos cá, é para trabalhar, para melhorar, e temos que ser tolerantes com essas coisas. E com os árbitros é um bocadinho igual. Essa história, não é? De pensar que no final do jogo nós estamos na sauna com a equipa de arbitragem, às vezes. Mas lá é uma coisa normal. Agora, por exemplo, esta época na segunda Liga, já houve árbitros que vieram da Primeira Liga que pediram ou exigiram um balneário separado. Mas em divisões mais baixas, isso é possível, não é? São assim histórias. Tudo junto. Então, e aqui devia ser igual. Imagina. Pelo menos há uma coisa. Saíram da sauna, o problema ficou resolvido. Claro. Pronto, já foi tudo para casa descansado, sem stress.